Recebemos hoje connosco o Pedro Ribeiro. Bem-vindo, Pedro. Muito obrigado por teres aceito o convite para conversar aqui um pouco connosco. O Pedro é então, o Pedro Ribeiro, o Country Manager Portugal da Danosa, e a Danosa tem então o primeiro edifício Passivhaus não residencial certificado, os seus certificado Passivhaus, o seu escritório em Pombal, e é sobre isso e sobre todo este processo que vamos falar hoje aqui com o Pedro. Pedro, perguntava-te, e aqui para início de conversa e para nos enquadrarmos, que edifício é este? Que edifício é um edifício de escritórios, mas ele está aqui ligado ao vosso edifício industrial, certo? Como é que é este edifício e como é que tudo isto começou? Antes de mais, boa tarde, Margarida, e obrigado pelo convite para esta conversa sobre esta temática que nos une. Ahm, Respondendo à tua pergunta, portanto, este edifício está integrado, como bem disseste, dentro daquilo que é a nossa unidade industrial, está acoplado, às nossas fábricas, e nesse sentido tem outras particularidades à parte do conforto energético, da eficiência energética, etc., da conforto térmico e da eficiência energética, e efetivamente nós tivemos de ter em conta, nomeadamente a acústica, também no desenho deste espaço. É um edifício administrativo, 2 pisos, onde trabalham os departamentos de apoio à produção que existe, à produção e à empresa em si em Portugal. Este comercial, técnico, customer service, finanças, recursos humanos, toda esta estrutura de apoio trabalha neste edifício. Ele não estava inicialmente, tem aqui uma particularidade, porque ele não estava inicialmente pensado para ser passive-house, correto? Não, efetivamente, quando arrancámos com o projeto, não estava pensado ser passive-house, foi uma decisão que veio um bocadinho depois da decisão de avançar com o projeto e de ter o projeto de arquitetura executado, e que decidimos embarcar neste projeto e adaptá-lo para que seja um edifício passive-house. E o que é que vos levou a tomar essa decisão, essa fase? Fundamentalmente, aspectos do cariz, do conforto da nossa própria equipa, ou seja, de nós nos sentirmos mais confortáveis e estarmos mais seguros dentro daquilo que é o edifício, isto no que diz respeito a preservar a nossa saúde, a ter uma qualidade do ar interior que seja coerente com as necessidades esportivas que temos, porque passamos aqui grande parte da nossa vida. Um, Muitos de nós, mais tempo, se calhar, até que em casa, e nesse sentido é importantíssimo preservar o ambiente que temos e que seja um ambiente saudável e confortável, por aí. E depois, como um plus para aquilo que é a nossa empresa e para o core que nós temos em Portugal, que somos fabricantes de isolamento térmico, faz todo o sentido, sendo fabricantes de isolamento térmico passivo, associarmos àquilo que é o conceito do standard mais exigente a nível do conforto energético, do conforto térmico, que é Passive House, e querer certificar o nosso edifício justamente ao lado de uma linha de XPS, ou seja, de poliestireno distribuído, e uma linha de EPS, poliestireno expandido, justamente ao lado de ter um edifício onde estes produtos estão a desempenhar a sua função, que é isolar termicamente sem meios alternativos de climatização, praticamente. Vocês então tomam essa decisão, o projeto já existe, e o que é que acontece aí? Que passo é que tem de tomar para realmente conseguir ter um edifício passível? Desde logo, o primeiro a fazer é carregar o edifício em causa no PHPP e perceber o ponto em que estamos e onde é que vamos ter que intervir. Pronto, e já sabíamos que, obviamente, que não seria carregar e ter a alegre surpresa de que está tudo bem, e casualmente estamos a cumprir e não seria necessária nenhuma intervenção. Efetivamente não foi isso. Já sabíamos que tínhamos uma quantidade de vãos virados a nascente, que seria uma condicionante à partida sem carregar no PHPP, e o PHPP vem-nos, no fundo, traduzir em números aquilo que era aquela a sensação relativamente a isto e alertar-nos para algumas pontes térmicas que tínhamos, que era necessário corrigir, e a partir desse ponto foi analisar caso a caso e definir soluções alternativas que fizessem face a esta necessidade de cumprir a Passive House.
Durante este processo, vocês tiveram aqui um apoio de consultoria em Passive House, de forma a que as equipas pudessem falar, não é? No fundo, ter este conhecimento para conseguir atingir o padrão e saber aquilo que é preciso, o que era preciso fazer. Este também foi um passo que fez parte do processo, não é? E que gostava de perceber contigo como é que foi feita esta integração, que importância é que ela teve também aqui no projeto. Não, isso foi fundamental, ou seja, a partir do momento que nós decidimos certificar o Passive House, contactámos a HomeGrid e eles passaram a ser os líderes de todo o projeto nesse sentido de coordenação das várias, quer dos vários stakeholders, quer das várias especialidades para cumprir um objetivo final de conseguir certificar pelos conselhos Passive House o nosso edifício. Desde logo houve o primeiro momento de carregar no PHPP, o segundo momento de termos já conclusões e modus operandi, e um terceiro momento já de consciencialização e definir planos de ação para conseguir então chegar a este bom porto. Desde um ponto de vista de projeto, ou seja, a alteração de projeto e compatibilização destas necessidades com as várias especialidades, nomeadamente a arquitetura, com o dono de obra, perceber em que é que nós estávamos dispostos a ceder e em que é que não, em que é que o projetista de arquitetura lhe parecia execuível ou que não lhe parecia execuível ou enquadrável, e, no fundo, tentar aqui jogar com as várias vontades e necessidades para que, no fundo, todos nós estejamos, como eu acho que terminou, todos satisfeitos e com um edifício Passive House ainda assim, ok? Em termos de projeto, foi possível manter muitas das coisas que já tinham no projeto inicial? A arquitetura praticamente não foi tocada, ou seja, manteve-se praticamente tudo. Foi falado várias vezes, algumas alterações mais radicais, que facilitariam um bocadinho o processo, mas quer por nós, quer pelo arquiteto, não nos parecia viável. Nesse sentido, preferimos procurar soluções alternativas que não inviabilizassem a Passive House, não tocando na arquitetura. Portanto, a arquitetura eu posso dizer que se manteve praticamente inalterável. Ok. Em termos de desafios, depois em projeto e sobretudo em obra, que desafios com que se depararam? Desculpa. Pronto, efetivamente, a nível de projeto foi muito isto que eu já comentei, ou seja, foi mais a compatibilização de vontades e necessidades entre os vários stakeholders envolvidos, na fase de projeto. Depois, em obra, todo um outro mundo. Em obra, efetivamente, primeiro, os stakeholders mudam e multiplicam-se, ou seja, mantemos nós, o arquiteto, a consultadoria da Umgrid, mas depois entra um construtor, entra uma fiscalização e entra todos os subempreiteiros do construtor, que mudam de dia para dia, como nós sabemos, mediante as especialidades que são. Pronto, e nesse sentido abre-se todo um espectro de novos desafios nesta vertente de obra. Foi algo complexo numa primeira, ou bastante complexo numa primeira fase, mas à medida que a obra ia avançando, todos passavam a estar muito mais consciencializados. Houve uma primeira formação também por parte da Ungrid para consciencializar, portanto, o construtor e a fiscalização mais por dentro disto, digamos assim. Mas efetivamente quem executava o trabalho eram, em grande maioria, o encarregado e as equipas próprias da construtora, mas esmagadoramente, de forma esmagadora, os seus subempreiteiros. E nesse sentido esses não tiveram essa formação. Por isso foi necessário, diariamente, uma atividade muito permanente, quer da fiscalização, quer de nós dono de obra, quer da Omegrid, também para consciencializar da importância disto. Houve efetivamente um volte-face importante, que foi quando nós chumbámos naquele que é o derradeiro teste, para saber se efetivamente vamos conseguir cumprir os requisitos passivos, que é o teste de estanqueidade ao ar. E aí sim, a partir do momento que chumbamos, e a partir do momento em que veem, por exemplo, a máquina de emissão de fumo junto às caixilharias e o fumo a passar, é uma imagem muito visual e que o encarregado valorizou muito e que não tinha ideia que ali estava, e a partir daí houve uma alteração da conduta e do modus operandi de todos os envolvidos. E aí estiveram todos subempreendedores.
Dirias que foi aí que, ou seja, a Passive House é um padrão muito quantitativo e muito rigoroso, ele é o que é, não é? Ou é ou não é. E talvez aí tenha sido um momento em que se ganhou esta consciência, ou seja, isto é algo objetivo, por isso ou é sim ou é não, não vai haver aqui forma de fazer um mais ou menos e notas que foi aí para quem estava em obra foi perceptível que, ok, isto tem que ser mesmo feito assim e há realmente aqui coisas que não estavam bem. Principalmente Ok. a quantidade, pelo que estás a dizer, não é? Sim, eu acho que não foi tanto o tema de, ou seja, a sensação que eu tive foi que as pessoas envolvidas perceberam efetivamente o porquê disso estar a fazer e o porquê de estar mal executado. Não necessariamente deixaram de ter aquele pensamento de, ok, uh, o nome de obra e o arquiteto, etc., querem certificar pela Passive House, do ponto de vista comercial, etc., mas isto, no fundo, descredibilizar um bocadinho aquilo que é o conceito. E eu acho que este momento em que fizemos o teste de estanqueidade ao ar, o primeiro, foi um cair na realidade deles perceberem, pá, isto efetivamente tem perdas, um volume de perdas brutal. E faz todo sentido, nós estamos a climatizar o edifício, e estarmos a perder calor, a perder temperatura por variedíssimas fugas que existem no edifício. E a única forma de quantificar perante a Passive House e perceber o desempenho dele é efetivamente tamponá-las e perceber o desempenho do edifício, ir diminuindo estas fugas. Pronto, e no fundo, eu acho que aí foi efetivamente um grande volte-face e nós sentimos uma diferença de atitude muito grande desse momento para a frente. Em termos depois, como sabemos, e porque estamos aqui, o edifício passou depois o segundo teste de estanqueidade ao ar e, aliás, conseguiu até ótimos resultados porque é neste momento uma Passive House Plus, correto? Conseguiu aqui um nível vá acima do nível standard da Passive House. Em termos de custos, foi mais caro fazer Passive House? Não. Eu diria que, ou seja, existem dois critérios que, no fundo, também podem estar relacionados, mediante a obra que seja, mas que têm impacto, que podem ter, que eu dividiria para analisar o impacto no desenvolvimento da obra, que é o custo, ou seja, o custo associado à integração da Passive House e o prazo. No que diz respeito a custo, não houve praticamente impacto. No prazo, sim. Porquê? Porque não era um projeto de raiz Passive House. E então, nesse sentido, houve muita compatibilização e muito estudo de solução que foi feito no decurso da obra. E sendo assim, houve especialidades que tiveram que ficar em espera para análise de soluções, houve coisas que foram, tiveram que ser refeitas, e no prazo, sim, por esta condicionante de não ser um projeto de raiz Passive House, tivemos impacto a nível do prazo da empreitada. A nível do custo, não de todo. Houve supressão, inclusivamente, de splits, de vários splits. Temos neste momento menos, se não me equivoco, 5 splits do que os que tínhamos inicialmente projetado. E, portanto, não vejo que tenha havido esse incremento. Dirias que se tivesse sido desde o início um projeto Passive House, esta questão do prazo estaria resolvida e em termos de custo ainda se teria conseguido uma maior otimização? Com certeza que sim. Com certeza que sim, porque aí a arquitetura podia ser trabalhada de outra forma, a distribuição dos vãos, isto é, se o arquiteto, a quando da concepção do próprio edifício, soubesse dos inputs e da necessidade destes requisitos, provavelmente poderia trabalhar a geometria do mesmo, adaptando-o já a este conceito pronto, e facilitando um bocadinho aquilo que era a coordenação, quer o próprio custo imputado ao edifício. E porquê é que foi importante para vós ter o certificado, ter a certificação? Que, que sem isso não temos um selo de garantia de desempenho do próprio edifício, não o temos monitorizado, nem quantificado, e no fundo, sem isso, não passaria de uma propaganda a dizer que tivemos cuidado naquilo que é o desenho do edifício sob o ponto de vista de conceitos energeticamente eficientes, digamos assim.
Sim, é mesmo a prova, não é? A prova de tudo aquilo que vocês estiveram a fazer e a investir também no edifício. Vocês Sim. estão a habitar no edifício há alguns meses, não é? Já passaram aí todo este inverno, nós estamos aqui a falar em maio, não é? Neste momento. Ah, Como é que foi, em termos de conforto, em termos de gasto, em termos de tiveram que ligar, os equipamentos, ativos, não foi necessário? Como é que foi, esta experiência de alguns meses já? Uhum. Nós estamos desde o dia 17 de outubro, que mudámos para este edifício. Portanto, sim, já ultrapassámos os 6 meses. E nesse sentido já temos algum feedback um bocadinho maduro. Até agora tem sido uma experiência super positiva. A utilização dos splits de auxílio, é super rara. É verdade que utilizamos quando há temperaturas muito extremas, neste caso até agora sob o ponto de vista frio, ou seja, temperaturas baixas, aí sim usamos um dia ou outro para reforço, mas eu, por exemplo, não ligo o split do meu gabinete, não sei se o liguei já este ano, eu creio que não. Creio que em 2025 ainda não o liguei. Estamos em maio, portanto, Em termos da própria qualidade do ar, vocês notam a diferença? sim, sim, sem dúvida. Às vezes quando ou seja, é muito perceptível comparativamente à realidade do edifício onde estávamos antes. É verdade que também nesse edifício havia mais gente a trabalhar no mesmo espaço, que influencia, obviamente, de forma direta esta qualidade do ar e a saturação do mesmo, mas nota-se uma diferença substancial em condições homólogas. Para ti, aqui em jeito de conclusão também, para ti, o que é que distingue a Passivhaus? Eu diria que o facto de ser feita uma medição in situ, no que diz respeito à estanqueidade ao ar, por exemplo, é um fator diferenciador. Ou seja, nós temos certificação energética, etc. Sabemos que se rege muito por inputs teóricos. E neste sentido, na Passivhaus, há parte do estudo das soluções e da integração dentro do PHPP, da análise de desempenho nessa parte, nessa vertente mais teórica. Temos a forma de comprovar parte de estanqueidade ao ar e o impacto que isso tem na própria quebra do desempenho do edifício in situ. Isso permite-nos atuar in situ e corrigir o que haja para corrigir, e este é um fator diferencial que eu vejo. E depois, obviamente, sobre o ponto de vista de desempenho do próprio edifício, é a certificação, o sistema mais exigente que eu conheço, e está muito bem pensado na vertente de trabalhar a estanqueidade do próprio edifício e sermos nós a controlar as trocas de ar interior e exterior, usando os benefícios dessa troca para aquecimento ou arrefecimento interior e utilizando isolamentos passivos para que o apoio externo com a recorrência à energia, seja ela renovável ou não renovável, seja o mínimo possível. Se nós conseguimos isolar de forma passiva, com um isolamento que fica ali para o resto da vida, temos um único custo e que fica ali com uma durabilidade de 50, de 100 anos, creio que não há melhor forma, nem energeticamente forma mais saudável de o fazer, que não seja assim. Pedro, e agora mesmo último, numa palavra, é um desafio, numa palavra, então o que é Passivhaus, mas só numa palavra, se tu tiveres que destacar uma. Hum, Pode ser uma expressão, podem ser duas ou três palavras. eu diria conforto, mais do que nada conforto. Mais do que nada conforto, sim. Eu diria Ok, conforto de saúde, mas conforto é mais notório. muito obrigada, Pedro. Ora, é essa. Muito Ok. obrigado, Margarida.